Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu falo agora com vocês do nível 2. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje falaremos de pontuação, frase, oração e período. Vamos lá? Antes disso, vamos retomar os conteúdos que vimos nas aulas anteriores. Vamos lá? Nós vimos as aulas anteriores sobre interpretação de texto e também compreensão de texto, ou seja, estávamos trabalhando mais a leitura. Vamos ver as definições? Bora lá. A interpretação de texto é o que podemos concluir sobre ele após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do leitor, ou seja, para interpretar o texto, temos que ler aí nas entrelinhas, né? Como é subjetivo, é algo que nós iremos interpretar. E a compreensão do texto? O que vem a ser a compreensão textual? É a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está escrito no explícito do texto. Interpretação de texto é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão, ideias, por isso vai além do texto. Então, na compreensão do texto, é exatamente o que está escrito. A compreensão textual vem aí de objetividade sobre o que está realmente escrito, enquanto a interpretação, interpretamos aí nas entrelinhas. Agora, vamos caminhar um pouco, né, para o nosso conteúdo. Para refletir, eu trouxe aqui, ó. É possível expressar dúvida, ânimo, empolgação por meio da escrita? Saindo um pouco do eixo da leitura, vamos agora para o eixo da escrita. E vamos começar então, como é que podemos expressar empolgação, né, dúvida por meio da escrita? Que é através da pontuação. Convido você para ler aqui comigo a tirinha do Armandinho. Vamos lá? Vemos aqui que o Armandinho está cabisbaixo, parece todo sujo, e o pai diz: mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando? Aí ele já levanta a cabeça, ele diz sim, levanta a cabeça e fala: te amo. Todo empolgadinho, né? Vejam bem, não é mesmo, senhor Armando? Viu que com a pontuação ele consegue trazer aí uma entonação diferente para a frase? E nós vamos revisar então a pontuação. Você conhece a pontuação? Conhece os pontos? Para que usamos? Para que são utilizados? Vamos relembrar. Nós temos ponto final, 2 pontos, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o travessão e as aspas. Esses são os pontos que vamos analisar hoje, relembrar, que são os principais que nós utilizamos na escrita. Vamos lá. A pontuação aí são os recursos da escrita utilizados com o objetivo de marcar unidades e sinalizar os limites em frases. Vejam bem, com a pontuação conseguimos atribuir ritmo, entonação e também pausa. Vamos rever então? Começando aqui pelo ponto final. Qual é a função do ponto final na escrita? Vejam bem, ele vai indicar o final de uma frase declarativa. Ele também pode separar períodos, nós vamos ver sobre frase, período e oração. E ele também serve para abreviar palavras. Por exemplo, para abreviar doutor, nós utilizamos um ponto final. Para abreviar avenida, usamos a abreviação AV
ponto, certo? E os dois pontos, para que são utilizados? Vejam bem, ele pode ser utilizado para indicar a fala de personagens em uma narrativa. Ele antecede apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que indicam e ou resumem ideias anteriores. E ele também pode anteceder uma citação direta. Como que é isso? Quando ele diz, como diz o autor fulano de tal, aí vem dois pontos e entra com outra pontuação para marcar essa situação. Então, outro ponto que utilizamos bastante, eu trouxe aqui algumas das funções da vírgula. A vírgula tem várias funções e entre elas nós temos aqui, ela é utilizada para marcar uma pausa do enunciado e também tem a finalidade de nos indicar que os termos por elas separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. E ela também é utilizada com o objetivo de separar o vocativo. Por exemplo, quando eu escrevo uma carta, eu digo: senhor diretor, vírgula, e começo a carta, né? Separando aí o vocativo. Tem outros jeitos de usar o vocativo, utilizando a vírgula também. E também é utilizada para enumeração e listas. Por exemplo, vou comprar café, maçã, açúcar, todos esses separados por vírgula, e o último eu separo com um e ovos, certo? Agora vamos para a exclamação, o ponto de exclamação. Vejam bem, ele é utilizado para indicar entonações exclamativas, ou seja, mudando um ponto final para um ponto de exclamação, nós vamos ter aí um período aí exclamativo. E em frases interpretativas que indicam ordem, pedido, em frases imperativas que indicam ordem, pedido ou conselho. Por exemplo, cale-se, ou seja, dando uma ordem, né, para calar, com ponto de exclamação. E o ponto de interrogação, quando é que utilizamos? Ocorre no fim de uma palavra, frase ou oração para expressar uma dúvida. Lembrando que nem toda oração que expressa uma dúvida vai trazer aí um ponto de interrogação, né? Pode ser que, por exemplo, eu pergunte para você, quer café? Aí eu vou usar um ponto de exclamação. Agora, se eu digo, eu quero saber se você quer café, aí eu uso um ponto final, mesmo sendo uma frase interrogativa. E agora vamos aí para outra pontuação que utilizamos bastante, que é o travessão. E quais são as funções do travessão? Vamos lá? Vejam bem, ele é utilizado para iniciar a fala de um personagem no discurso direto e também indicar mudança de interlocutor. Por exemplo, quando tem lá um travessão, a fala de um personagem, aí logo em seguida outro travessão, no próximo parágrafo, outro travessão e a fala de outro personagem. E ele também o travessão serve para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. E agora nós temos também as aspas. Essa é a última pontuação que vamos ver hoje. Ela serve para sinalizar palavras ou expressões que fogem da norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Nós utilizamos as aspas para indicar aí, né, que é uma palavra um pouco diferente. E também pode indicar uma citação direta. Como eu dei o exemplo anterior, quando eu vou citar a fala de um autor, certo? Ou de alguém que tenha falado, vou reproduzir, eu uso as aspas. Então,
Para dar início aí, revisamos a pontuação e agora vamos passar aí para a nossa análise. Vejam bem, como eu disse que quando eu quero indicar uma frase imperativa, né, que indica uma ordem, um pedido, eu posso utilizar silêncio, certo? Posso utilizar a exclamação. E quando eu quero fazer uma pergunta, né, eu posso fazer, e agora, José? Eu posso usar o ponto de interrogação. E também eu posso usar reticências, né, quando eu digo não sei o que dizer. Agora eu quero que você observe todas essas frases, são 3 frases. Perceberam que são frases bem curtinhas? Eu posso considerar isso como uma frase, mesmo com poucas palavras? Claro que sim. Vamos passar aí, então, para a frase, definição de frase. O que é frase? Vamos ver juntos? Olha lá. É todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Por exemplo, naquela frase, silêncio, não utilizamos verbo, certo? Porém, ela já fez o seu sentido completo. Vamos ver agora os tipos de frase. Quais são as frases que nós temos? Vamos lá? Nós temos frases declarativas. Vejam bem, o curso termina esse ano. Uma declaração, certo? Temos frases também interrogativas. Olha aqui. Você quer comer? Lembra que eu dei o exemplo de uma frase que pode terminar com uma pontuação de interrogação ou pode ser que não haja necessidade quando eu digo quero saber se você quer comer. Ponto final, certo? Não deixa de ser uma frase interrogativa, né? Nós temos também frases exclamativas. Vejam o nosso exemplo. Que lindo! Vejam bem, o ponto de exclamação vai dar uma expressão de exclamação. Nós temos frases imperativas, faça o almoço. Frases imperativas que indicam uma ordem, um pedido ou um conselho. Nós veremos que o seu verbo estará no modo imperativo. Faça o almoço. E optativas, muitas felicidades nessa nova fase, ou seja, quando eu desejo algo de bom para outra pessoa. E o que é oração? Vimos o que é frase. A frase pode, por mais que tenha uma palavra, tendo verbo ou não, ela faz o sentido completo. E a oração? É assim também? Não é. Vamos ver como fica, eu trouxe aqui. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Vejam bem, levaram tudo. A frase tem um verbo, mas aí, se for fora do contexto, não vai fazer um sentido, né? É provável o quê? Se for fora de contexto, diferente da frase silêncio, né? Aí é uma frase que tem sentido completo. Agora, é provável sozinho não vai fazer sentido completo. Estamos indo onde? Mesmo tendo um verbo aqui, ela vai fazer um sentido completo? Sem outras orações próximas? Vamos ver o que é a oração. Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Vamos ver quais os tipos de oração nós temos. Vejam bem, nós temos as orações coordenadas. Como elas funcionam? São as orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas e, por isso, possuem um sentido completo. Olha aqui, fomos para o congresso e apresentamos o artigo.
Vejam bem, eu poderia fazer aqui, formar duas frases, porque são duas orações aqui em torno do verbo. Fomos e apresentamos. Então, já que aqui temos dois verbos que são distintos, não fazem parte um do outro, eu poderia sim fazer duas frases diferentes, já que são duas orações. Então, como elas são independentes uma da outra, ela faz o seu sentido completo. Ó, fomos para o congresso. Poderia ter colocado um ponto final e começarmos. Apresentamos o artigo. Pronto. Viram só? E as orações subordinadas, do que se tratam, ó? São as orações que são dependentes, onde uma está subordinada à outra. E, por isso, sozinhas não possuem um sentido completo. Vamos ver o exemplo? É possível que Juliana não faça a prova. Olha aqui, é possível o nosso verbo e faça a prova. É possível que Juliana. Vai fazer sentido sozinho, sem a outra oração? Não faz. Por isso chamamos de orações subordinadas. E o que é período? Vimos aí frase, oração. Agora veremos período. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou pode ser composto. Vamos ver? O período simples, ó, o período simples é formado somente por uma oração agrupada em torno de um único verbo ou uma locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. Vamos ver? Ó, estamos felizes com os resultados. Estamos, um verbo só. Estamos felizes com os resultados. Viu que ela se torna absoluta. Período simples, um verbo só. E o período composto? O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Vamos ver? Começou a chamar quando ele ia passando. Vejam bem, começou a chamar, uma locução verbal, dois verbos, enquanto ele ia passando. Ia, outro verbo. Viram só que ele, neste período composto, né, não tem problema a quantidade de orações, certo? E aí vai depender do número de verbos ou locuções verbais para ver a quantidade de orações dentro desse período. E para revisar o que é mesmo que vimos na aula de hoje, hoje nós revisamos, na verdade, a pontuação, os principais pontos que utilizamos aí na escrita e vimos também o que é frase, né? Soubemos através da aula de hoje que a frase, por mais que tenha uma palavra que seja ou pode ou não ser verbal, ela vai fazer o seu sentido completo. Vimos o que é a oração, que são orações, vimos as orações coordenadas e as orações subordinadas e vimos também o que é período. Estão lembrados? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!